Olá, pessoal. Eu vou responder uma outra pergunta aqui na página que a gente recebeu hoje pela manhã, que é: quais os exames são necessários para o diagnóstico do autismo? Bom, essa resposta podia acabar agora, nenhum. Então não se precisa de nenhum exame para o diagnóstico do autismo. O diagnóstico do autismo, ele é eminentemente clínico, assim como o diagnóstico da imensa maioria de todos os outros transtornos que a gente tem na neurologia e na psiquiatria. Então, o diagnóstico ele é baseado em dados clínicos. Então, você coleta uma história da família, você checa os critérios diagnósticos do transtorno do espectro do autismo, e aí o diagnóstico está feito ou está afastado. A pergunta são necessários exames depois que você fez o diagnóstico do transtorno do espectro do autismo? Bom, aí isso requer uma resposta mais individualizada, né? A resposta é: depende. Depende se a criança tem só autismo, depende se a criança tem autismo e outras comorbidades e você vai querer investigar essas comorbidades nesse momento. Depende se aquele autismo, ele não te parece um autismo puramente genético, mas você acha que é uma lesão do sistema nervoso central que possa estar provocando a sintomatologia autística. Então, aí, verdadeiramente, é caso a caso. Quais seriam os principais exames, né? Então, primeiro, o eletroencefalograma. Quando que o eletroencefalograma ele pode ser solicitado numa criança que tenha transtorno do espectro do autismo? Se você tiver alguma suspeita de que essa criança, além de autismo, ela também tem alguma forma de epilepsia, ou que ela tem algum transtorno do sono que você precisa investigar a natureza neurofisiológica desse transtorno. Aí tem sentido você solicitar um eletroencefalograma. Agora, solicitar eletroencefalograma de forma indiscriminada para crianças com autismo não acrescenta nada no diagnóstico. Inclusive, em alguns casos, pode acrescentar dúvida, né? Vocês sabem que de 15 a 30, 15 a 35% das crianças com autismo têm descargas no eletroencefalograma, descargas epileptogênicas, descargas epileptiformes. Então, imagine uma criança autista que faça um eletroencefalograma e agora se identifica ali uma descarga de onda aguda, uma descarga de espícula, uma espícula onda, uma poliespícula onda. Aí, o que é que você vai fazer com esse resultado de exame? Você não pode tratar, porque não se trata epilepsia se a criança não tiver crise. Então, se ela não tem convulsões, se ela não tem epilepsia propriamente dita, só o fato de ter descargas no eletroencefalograma não te autoriza a iniciar com medicação. Então, esse é o tipo do exame que eu digo que quando ele é mal indicado, ele mais atrapalha do que ajuda. Muito bem, então o eletroencefalograma a gente vai pedir se a gente tiver suspeita de alguma doença ou de alguma síndrome epilética, caso contrário, não. Quando que a gente vai pedir uma ressonância nuclear magnética do encéfalo? Quando você tiver alguma suspeita de que aquela criança possa ter uma malformação do tecido cerebral, ou que ela possa ter uma lesão destrutiva do tecido cerebral, sei lá, você vai colher a história da criança e você descobre que ela era prematura e ela ficou tantos dias lá em UTI neonatal. Você fala, puxa, é possível que esse período da prematuridade, do internamento, alguma doença mais grave que a criança tenha tido no começo da vida, possa ter provocado alguma lesão cerebral e provocando alguma lesão cerebral, principalmente em córtex frontal, no córtex pré-frontal, nas porções anteriores do lobo parietal, nas porções posteriores do lobo temporal, que essa criança então tem apresentado de forma sintomática o transtorno do espectro do autismo. Neste caso, você vai pedir ressonância, mas nós não pedimos ressonância de forma indiscriminada para crianças com autismo, simplesmente porque elas não agregam em absolutamente nada. E imaginem que a imensa maioria das crianças com autismo vão precisar receber uma sedação para fazer o exame de ressonância. Então não é um exame totalmente inócuo, totalmente sem risco, não é verdade. Há risco, né? O procedimento anestésico, o procedimento sedativo, claro que o risco é muito pequeno, mas existe risco. Então você tem que indicar esse exame quando verdadeiramente houver necessidade. Outra coisa, exames de sangue. Exames de sangue não tem absolutamente nada a ver com o transtorno do espectro do autismo. Então, a menos que essa criança esteja usando medicação e aí então você precise fazer periodicamente exames de sangue para controlar o seu remédio, exame de sangue não tem nada a ver nem com diagnóstico nem com acompanhamento do autismo. Então, não há necessidade de judiar dessas crianças periodicamente com uma informação técnica que ela não vai nos ajudar em absolutamente nada. Então, exames de sangue nós também não fazemos rotineiramente no acompanhamento de crianças com transtorno do espectro do autismo. Uma outra coisa que eu acho bastante importante, pessoal, é a questão da investigação audiológica, né?
Então, é muito comum que quando você tem um atraso da fala e uma suspeita de autismo, imediatamente alguém diga assim, pô, vamos encaminhar isso aqui vamos encaminhar as crianças para um otorrino para fazer uma investigação audiológica completa. Gente, investigação audiológica completa você vai fazer se você tiver suspeita de comprometimento auditivo. Você não vai fazer se você tiver suspeita de autismo. Por quê? Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá certo? Então, eu costumo ali no consultório mesmo perguntar para a família. Falar assim, olha, vocês já perceberam que o filho de vocês tem um atraso enorme do desenvolvimento da fala, tá certo? A mãe fala, doutor Paulo, é muito atrasada essa fala. Daí eu falo para ela, mas a senhora acha que ele é surdo? Ele fala, não, imagina, de jeito nenhum. Se eu coloco o desenho na sala, ela sai correndo lá do quarto onde ela está e ela vem assistir o desenho. Se eu falo baixinho uma coisa que é do interesse dele, ele rapidamente vem até mim. Não tem suspeita de surdez, tá certo? Então também não devemos fazer investigação audiológica indiscriminada para crianças com suspeita forte de transtorno do espectro do autismo. É claro, pessoal, que na dúvida nós sempre vamos investigar. E aí, então, eu sugeriria que, claro, se você como médico souber fazer a investigação, não tem problema. Mas se você não souber fazer a investigação, encaminhe para um fonoaudiólogo e para um otorrinolaringologista, porque os exames, eles são muito específicos nesse caso, né? Então, em alguns casos, você vai fazer o BERA, o potencial evocado auditivo de tronco encefálico. Em alguns casos, você vai fazer audiometria tonal e vocal. Em alguns casos, você vai fazer impedanciometria e imitanciometria. Então, cada coisa tem a sua indicação. Nós estamos num momento agora da medicina que aquelas solicitações gigantescas de exame, em que se pedia uma investigação sobre tudo, né? Não se faz mais isso. Então, você tem que ter um domínio técnico sobre o que você está fazendo para que você verdadeiramente consiga pedir os exames que são indicados exatamente para aquele paciente. Bom, eu vou fazer um em passant sobre a genética, né? Genética, depois podemos fazer um outro vídeo discutindo só esse aspecto. Vamos dizer assim, no mundo ideal, imagina assim, todo mundo é rico, tudo é barato, plano de saúde paga tudo, tal. Neste mundo ideal, eu diria que todas as crianças com autismo deveriam fazer exames genéticos. Por quê? Porque eles podem nos ajudar a compreender um monte de coisa. Eles podem nos ajudar a compreender a causa, a etiologia do transtorno do espectro do autismo. Eles podem nos ajudar a entender se naquele perfil genético, naquele padrão genético, houve hereditariedade ou não. E isso vai ter impacto sobre outros filhos do casal, vai ter impacto sobre os possíveis filhos daquela pessoa com autismo, vai nos ajudar a não gastar dinheiro, tempo, esforço, vitalidade da criança, realizando uma série de outros exames. Porque se você faz um exame genético e está feito ali o diagnóstico genético, você não precisa pedir mais um monte de exames, está resolvido do ponto de vista etiológico, está resolvido o caso. Então, uma outra coisa, o prognóstico. Nós sabemos que determinadas alterações genéticas têm um prognóstico melhor, determinadas alterações genéticas têm um prognóstico mais reservado. Então, você tem uma alteração do SCN1A, por exemplo. Você sabe que vai ser muito complicado, né? O SCN1A está muito relacionado com autismo, com epilepsias muito graves, com encefalopatias epiléticas, com deficiência intelectual. Você faz um exame genético, tem uma alteração no MECP2, por exemplo, a síndrome de Rett, né? Você sabe que a evolução vai ser muito, muito ruim. Então, para você fazer essa análise do prognóstico com a família, também é muito importante que você tenha o exame genético. Existe uma série de outros exames, pessoal, que podem ser solicitados para crianças com autismo, mas o mais importante, que eu preciso que fique dessa nossa conversa aqui, os exames eles são individualizados. Não tem exames para autismo, tem exames para aquela pessoa que você está investigando o transtorno do espectro do autismo. Um abraço.